Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olha só, dizem que uma das características do homem pós-moderno é a sua busca desenfreada por tudo aquilo que ele julga ser sofisticado na vida. É a busca por uma casa que seja sofisticada, é a busca por um carro que seja sofisticado, é a busca por um emprego que seja sofisticado, é a busca por uma vida que seja sofisticada. Mas, no entanto, sem que a gente se dê conta disto, as coisas que de fato mais alegram o nosso coração é tudo aquilo que é simples. Ou seja, as coisas que de fato marcam o nosso ser, que chamam a nossa atenção, são as coisas que na vida são norteadas por simplicidade. Por exemplo, qual é prato, o seu prato preferido? Qual é a comida que você mais gosta? Geralmente nós vamos dizer que é um arroz com feijão e um ovo, ou um arroz com feijão e um bife acebolado, algo dessa natureza, ou seja, um prato simples. Querem ver um outro exemplo de como que são coisas simples que agradam o nosso coração? Quais são as virtudes, ou qual é a virtude que você mais nota e percebe nas pessoas? Simplicidade. Às vezes, quando nós estamos falando de uma outra pessoa com alguém, a gente, se tem algo na pessoa que nos chama a atenção, é a simplicidade. A gente fala, olha, fulano de tal, ele é tão simples. Fulano de tal é quem é, mas é tão simples. Ou seja, porque simplicidade é uma virtude que a gente faz questão de enxergar nas pessoas. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou tentando fazer este paralelo entre aquilo que é sofisticado e aquilo que é simples? Porque quando se olha para Jesus, o convite que Jesus ele faz a cada um de nós é este convite para que a gente ande e para que a gente viva uma vida de simplicidade. Isso porque o próprio Jesus ele foi uma pessoa muito simples. Observem só a vida de Jesus. O nascimento de Jesus foi simples. Ele nasceu numa manjedoura. Os ensinos de Jesus foram simples. Simples ao ponto de uma criança poder entender o que Jesus ensinava. As pessoas que Jesus escolheu para serem discípulos dele, os apóstolos deles, foram pessoas simples, foram pescadores, eram pessoas ignorantes, pessoas que não sabiam mal ler ou escrever o nome. E foi por isso que Jesus falou para todos que a gente deveria ser simples como as pombas. Agora, a questão é a seguinte, o que seria, pois então, a simplicidade segundo Jesus? No mínimo duas coisas, para a gente não estender muito essa reflexão de hoje. Simplicidade, segundo Jesus, é não se ressentir do mal. Tá aí, uma coisa que de fato é muito difícil. É muito difícil você não ficar magoado com quem persegue você. É muito difícil você não ficar ofendido com quem ofende você. É muito difícil você não ficar chateado ao extremo com quem você sabe que está ignorando você. Mas o simples é esta pessoa. O simples é esta pessoa que até chora, mas não fica aborrecido. O simples é esta pessoa que fica até chateado, mas não fica magoado. Ou seja, a simplicidade ela resguarda o coração de qualquer um de nós. Por isso que o simples é esta pessoa que não se ressente do mal.
O simples é essa pessoa em que o mal não fica guardado e agarrado no seu coração. E talvez, olhando ainda para a vida de Jesus, para os ensinos de Jesus, uma outra coisa que a gente poderia dizer sobre o que é simplicidade, simplicidade é você também ter a coragem de admitir os seus erros. Tá aí também uma coisa que é muito difícil, a gente ter coragem de admitir os nossos erros. Geralmente nós somos mais inclinados a enxergar o erro nos outros. Isso porque muitos de nós imaginamos que admitir erro, admitir as fraquezas, é se inferiorizar. Admitir que errou é se diminuir. Admitir que errou é admitir que é inferior a tudo e a todos, é um sinal de fraqueza. Então é por isso que muitos de nós, para não perdermos a nossa reputação diante das pessoas, a gente prefere então ocultar, esconder os nossos erros. E quem sabe você é um desses maridos que na sua casa quem erra é só sua mulher, só seus filhos. Ou quem sabe você é uma dessas mulheres que na sua casa quem erra é somente o seu marido, os seus filhos, e você nunca que erra. Ou seja, mas o simples é esta pessoa que não tem medo de perder a sua reputação. Ele perde a sua reputação, mas não perde a sua dignidade. Ou seja, simplicidade, meu amigo, minha amiga, é o caminho que Jesus ele propõe para cada um de nós. De modo que, voltando ao início da nossa reflexão, eu diria o seguinte: você pode até ser uma pessoa pós-moderna, mas uma pessoa pós-moderna tem que andar com os pés na modéstia, tem que andar com os pés na simplicidade. É isso que faz o homem pós-moderno não perder o seu jeito de ser diante de Deus. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Deus os abençoe. Fiquem na paz, fiquem na fé. Até mais.